Ananda, vamos trazer 61 municípios, 63, né? Agora 63. Na atualização, em situação de emergência por estiagem na Bahia. E a gente tem alguns na Chapada também que já bateu na porta, já mandou a documentação para o governo. Mas o governo ainda falou, segura aí que a gente está analisando se tá ou não tá, não é isso, Ananda? Exatamente. A gente, além de ter aqui na Chapada, né, o Novo Horizonte, que eu ainda não vi figurando na lista do Ministério, e também a Prefeitura de Wagner. Só para explicar, Ananda, você decreta, o município tem conhecimento, né? Você avisa, foi o que foi feito o Rogério, né, lá de Novo Horizonte, avisa a comunidade, estou decretando, mas há necessidade do governo também dar lançar, ok, não é isso? Uma portaria avisando que o governo reconhece a situação de emergência que é preciso o governo reconhecer. Dessa cidade, exatamente. Na mapa da seca, da estiagem, certo. Né, de então, acordo com o desastre natural que se chama. O primeiro passo o prefeito fez de Novo Horizonte, agora falta o segundo passo, que é o governo dar o ok. A próprio município de Wagner, que você citou, também já decretou. Nessa mesma situação, aqui na nossa região, situação, Wagner que e Novo eu tenho Horizonte. Conhecimento até o momento, os dois que efetivamente já decretaram, publicaram em Diário Oficial, Wagner e Novo Horizonte. E a gente teve também 11 em Irecê que ainda não estavam naquela minha primeira pesquisa que deu conta de que tinha 61. Agora nós temos 63. Então, na melhor das hipóteses, a gente ainda vai entrar aí com uns 15 municípios a mais desses 63, né? Então é bem grave a situação, é bem complicada para aqui, para a gente, na Bahia, em Irecê, na região de Irecê, aqui na região da Chapada Diamantina, e por incrível que pareça, a gente tem dois extremos aqui na Bahia, porque a gente também tem municípios que estão reconhecidos, né, como desastres naturais, mas também por alagamentos. Então a gente tem 18 municípios aqui na estado da Bahia que estão reconhecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Regional também com notificações de alagamento. Isso aí é devido ao tamanho do estado, né? Bahia e Minas Gerais chuvas, nessa região, né? E as chuvas agora elas mudaram. A gente precisa encarar o fato de que o clima mudou, o planeta mudou. A gente tem uma elevação da temperatura global e isso influencia e impacta todo o mundo, né? E a Bahia, como tal, está dentro desse mesmo mundo e a gente precisa de ações que vão refletir para a gente também. Eu estive conversando com um geógrafo, que ele é responsável por fazer mapas de diversas coisas. Ele é um geógrafo conhecido aqui na Bahia e a gente conversou longamente. Ele vai estar aqui no jornal com a gente também na semana que vem, explicando o que acontece, por que tem uns municípios que tem chuva, bastante chuva, e essa chuva que não é mais uma chuva contínua, é uma chuva que vem, cai aquele monte de chuva. Vez, né? Exatamente. Como diria o Jotinha, é um dilúvio mesmo, né? E aí depois a gente passa um período de seca e a gente não tem mais, por exemplo, o que a gente vem observando é que a gente não tem mais. Esse é o período das chuvas. Lembra? Todo mundo fala das águas de março. E tinha, ali, né, o final do fechando o verão, a gente tem música sobre isso e tudo, mas no final das contas não tem mais. Né? Não tem mais. Então a gente vai ter que mudar a nossa percepção, né? Diante do... A gente tem que aprender com isso, né? Com essas alterações. Reaprender a viver nesse clima novo que a gente está enfrentando agora. E um ponto diferente, assim, que é o que a gente trabalha e trabalha muito, e eu sou muito feliz por ter Débora aqui, que é lá de Oliveira dos Brejinhos, né, Débora? Sim. A Ananda, que é de Salvador / Rio de Janeiro, tem a Carla também. Carla é de onde? Alagoas. De Alagoas, né? Parece que morava em Sergipe, né? Tem essa turma que tá vindo, professor, né? Que veio lá da região de... Serra Preta / Itaberaba, porque assim a gente fortalece a comunicação na nossa região, e quando a gente comenta da alegria que a gente teve do Wilson, né, tá assumindo a presidência da UPB, a gente também ia acompanhar de perto para entender qual seria a importância do Wilson na UPB sendo um prefeito da Chapada. Sim. E a gente já tem um primeiro sinal disso, que é a repercussão da situação da seca aqui na Chapada Diamantina. Porque a Chapada Diamantina, para quem mora fora, para quem mora em Salvador, Feira de Santana, né, ou para outras partes do Brasil, parece que é só a questão das queimadas, que a gente tem também. Né, essa questão das queimadas aqui na Chapada Diamantina. Por ser uma região turística, as pessoas, olha, tá queimando o Morro do Painaço, tá queimando... Só que a gente também sofre com a seca. E a gente, às vezes, não tem aquele mesmo olhar de importância de outras regiões, como Irecê, né, que o Estado abre o olho, fala... A gente sabe da economia de tudo aquilo que sai de Irecê, mas Chapada está aqui do lado e está sofrendo também.
né? A pessoa que mora na zona rural, na roça, tá perdendo o seu gado também, tem cabeça de gado aí que tá numa situação difícil. Só que a gente não tinha esse resultado, essa resposta em Salvador. E hoje a gente tem o presidente da UPB, que é o prefeito de Andaraí, que é o Wilson, e ele comentou sobre isso e já foi tema na imprensa, o que pra gente é importante. Isso não acontecia, já é algo novo, que é o nosso caso aqui da imprensa. Isso não tinha, a Chapada Diamantina não tinha um programa desse, nunca teve um programa desse que olhasse para a Chapada, que olhasse para a região, e a gente está aqui com essa intenção de colaborar e de levar a informação o mais distante possível, tanto de falar de chapadeiro para chapadeiro, porque tem muito chapadeiro que não sabe o que acontece em Ceabra. Caba mora em Piatã, não tem noção do que acontece em Ceabra. Caba mora em Palmeiras, não sabe o que acontece em Iraquara. E é importante a gente ter esse conhecimento. Por que Iraquara recebeu isso e Ceabra não recebe? Por que Palmeiras está na situação que está e Piatã não está? É preciso debater isso também. Vamos ouvir aí a fala do... Nerisvaldo, só um segundo. Por exemplo, a gente tem aqui na Chapada, Marcionílio Souza, que é Chapada, também ele já teve a situação reconhecida pelo governo. Já teve reconhecida, já né? teve. Então é um Então, diferente desses outros municípios, a gente tem Marcionílio. Exatamente. Que é então, o que acontece? As prefeituras, elas se cadastram, né, no Sistema Nacional de Desastres Naturais, e aí uma comissão da Defesa Civil Nacional, ela vai avaliar aquelas situações e publicar também no Diário Oficial da União se está reconhecido ou não, para que as prefeituras possam solicitar recursos, né? E o que acontece é que as prefeituras precisam de mais recursos para lidar com a seca e com a estiagem, enfim, qual classificação que ela vai estar, e o governo federal precisa dessa avaliação para liberar os recursos. Perfeito, perfeito. Vamos trazer aí, presidente da UPB, o prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, falou, né, para que a Bahia ouvisse. Fala aí pra gente. E relembro aqui com a Nini o que nós fizemos há 2 anos atrás, com o problema da seca. Você também ajudou muito aí, logo no início do governo Jerônimo, né? Foi uma situação grave, mas sem dramas. Essa é mais grave, é gravíssima, né? Porque se for... Ele diz que é gravíssimo, né? Gravíssimo. Aí, né? Do clima-tempo, nós não vamos ter chuva até início de novembro. Nós já tivemos, inclusive, uma reunião a semana passada, junto com o secretário Eduardo, né, e a diretora do INEMA, que a gente tem que fazer começar a ação ontem, né, com força de expressão, porque a situação é grave, não só para o consumo humano, consumo animal, pequenos animais, né, que também vão ter problemas, né? E como exemplo aqui, o que fizemos com a SDR, né, e a CA, há 2 anos atrás, que houve uma ação, uma resposta muito forte do governo Jerônimo, do Estado Jerônimo, também onde nós tratamos com água na mísera, então eu acho que já deu, já tá bom, já deu para entender, ou não entender, né? Ele também, deixa ele chegar lá. Já tá bom, viu, Ricardo? Dá um toque aí para Ricardo, deixa eu escutar o de imediato essa paliativa que nós tem que ter, e já também uma solução para acabar. Prefeito, obrigado, Ricardo. Muito bem, 12h41, deu para entender. E ele fala assim que a maior preocupação que os prefeitos vêm tendo é que a possibilidade de uma chuva de verdade só lá para novembro. Porque o que pode acontecer é aquilo que a Nanda comentou. É a chuva que era para ser em uma semana, chover num dia só, em 2 dias, aquela chuva que vem de vez e a água vai embora. Então ele falou, a grande preocupação dos prefeitos é que chuva de verdade só para novembro. Eu estou aqui com a Cristiana Rodrigues. Os prefeitos deveriam abrir mais poços artesianos. Mucugê está uma calamidade por falta d'água. Essa questão dos poços artesianos é algo também para ser debatido e discutido, né? Porque você vai secando a zona rural toda. Espera aí que o cara vai ligar o microfone. Ah, tá certo. Pois não, Ana. Então, essa questão dos poços artesianos também é uma outra questão, né? Porque, no final das contas, é a água da chuva, né? Com o tempo. A chapada era uma chapada de chuva antigamente. Então, por isso que os nossos lençóis freáticos, que são o quê? Um rio subterrâneo, né? Falando a grosso modo aqui. E conforme a gente está tendo menos chuva
e então acontecem coisas como os rios secando e outros fatores aqui na Chapada Diamantina, que a gente vai trazer o especialista para explicar tudo certinho, o uso excessivo, né, dos poços artesianos, né, indiscriminadamente, eles vão também contribuindo para que o lençol freático ele vá acabando. Então não é um recurso infinito, não. Então somente se a gente tratar essa questão como vamos furar poços, infelizmente a gente tem um exemplo claro lá em Novo Horizonte. O próprio prefeito, no seu pronunciamento do decreto de emergência, ele diz assim: os nossos poços não tem a vazão que tinham. A gente tem, no máximo, 1/3 do que a gente tinha nos reservatórios e nos poços que eram usados para irrigação, enfim. Então a gente tem isso pode mexer questões também com a economia, viu? Porque quanto mais aberta, ninguém vai poder irrigar igual irrigava, não. Começa a parar aí, porque Exatamente. A prioridade alimentos, né? é a água para os humanos, né? Humanos e animais. Consumo humano e descendenta... Como é? Eu esqueci como é o nome, mas tem um nome aí, animal, né? Então tá aí, essa questão dos poços também, atenção, e até que em Ceabra a gente tem alguns exemplos. A gente foi aqui primeiro subindo aqui para a região, Pedra Preta, chegamos para Laranjeira, a gente já está indo lá para Veredinha, hein? Já estamos na Veredinha. Por quê? Vai furando, vai furando, vai furando. E assim, quem mora na região, aqueles poços artesanais, lembra aquele poço para quem é da roça, do fundo de quintal, que você tirava água? Seca tudo, amigo, não tem nada. E outra, começa a morrer, o que você tem de plantação no quintal, árvore começa a morrer, porque não acha mais água próxima ali àquela região. A profundidade e a distância do solo aumenta da água, então é um problema. E pra gente aqui de Ceabra, ou pra gente de Boninal e Piatã, um problema anunciado há muito tempo, viu? Anunciado há muito tempo. Porque há muito tempo essa barragem tá aí e tá a passos de tartaruga. Então há muito tempo estava aí. Eu estou admirada com o comentário dessa ouvinte falando de Mucugê, que eu nunca tinha visto pessoas... Quem mora lá sabe, né, cara? Você tá aí. Mas tem sim, porque tem alguns lugares que fizeram barragens também para justamente irrigação de pivôs, né, que chama, do agronegócio. Então também é uma coisa que tem Porque tem isso também, né? A gente tá com que às vezes o rio chega até esse local. O agro é local, vida, mas aí tem essa questão da exatamente, água também que sente. que às vezes depois de um pivô de irrigação, a comunidade fica sem água. As comunidades que vêm depois, porque a irrigação toma conta, né? Então tem várias questões e isso é uma problemática grande que a gente vai precisar, né, da sociedade inteira tratando, porque a sociedade se desenvolveu e a gente não cuidou dos recursos naturais como a gente deveria cuidar. A gente não cuidou tanto das comunidades quanto do meio ambiente. Enfim, são muitos aspectos que a gente precisa seguir debatendo enquanto sociedade e pressionando também os nossos governantes para que nos ajudem. Não é só um carro-pipa, porque o carro-pipa vai ter que tirar água da onde? Em algum momento o carro-pipa não vai trazer mais água porque não vai ter de onde tirar. Enfim, se a gente continuar no ritmo... ele pode até trazer, mas aí vai demorar mais, porque o fluxo não é o mesmo, né? Exatamente. E tem uma coisa, se a gente continuar tratando a Chapada como a Chapada da chuva, a Chapada mudou. A Chapada não tem mais tanta chuva quanto tinha. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. No entanto, a gente continua tendo um modo de vida que ele continua seguindo como se a gente vivesse na Chapada da chuva. Então a gente continua fazendo os procedimentos como se a gente tivesse ainda água em abundância, e a gente não tem. Enfim, temos muita coisa para discutir aí sobre esse assunto. Mandar um abraço pro Theo Macedo. Pois não, professor, chega aí com a gente no papo. É isso, Nerisvaldo, o debate é pertinente. Acho que a Nanda, Débora e a bancada já colocou os principais pontos nesse quesito, dessa disputa pela água, e é importante lembrar que nesse período quem é mais afetado é sobretudo os produtores menores, sobretudo aqueles que produzem agricultura familiar, que é responsável por 70% dos alimentos que chegam até a mesa do trabalhador. Existe uma disputa muito forte na nossa sociedade do ponto de vista econômico e financeiro, e essa disputa também afeta propriamente os pequenos produtores nesse período por terem poucos recursos e alternativas para estar buscando aí irrigação para os seus plantios, principalmente, como eu disse, aqueles que estão ligados mais à questão da agricultura familiar. Como a Nanda colocou agora no final, é importante pressionar os nossos governantes para que, de fato, possa estar tendo políticas públicas de sustentabilidade para viabilizar aí essa questão da água, porque tem afetado muitos
aqui em Itaberaba também, algumas zonas rurais também já está passando por esse processo de estiagem. Muito bem, muito bem. O Alessandro falou aqui, tá na hora de cancelar essas festas aí nas regiões de Ceabra, começa sem festa. Isso aí já é um outro tema, viu? Isso aí não vai acontecer. Não adianta que não vai... Esse debate aí só depois de São João se acontecer, tá? Mas você vê que Irecê tá na situação que tá e não é um tema debatido na cidade, né? Porque é uma questão também... não é tão simples assim, porque a gente tem o comércio das cidades, né? Às vezes a pessoa acha que a festa é só para curtir, mas tem um dinheiro que circula nesse dia de evento, né? Nós Débora? estamos falando... Não é festa por festa. Nós né? estamos falando de um comércio, né? De uma ala de pessoas que estão sobrevivendo, a palavra é essa, né? Tem pessoas aí que estão contando com essas festas de São João para poder sair do vermelho, porque senão fecha as portas. Não é simplesmente então, festa por festa. É complicado. Né? Tem a questão da diversão, sim, da tradição, da cultura, mas existe essa questão econômica que realmente preocupa, porque é um outro lado, né? E aí acaba implicando também nessa questão do aumento da violência, porque o desemprego ele começa a aumentar. Então, é sabido que as cidades onde não se tem muito emprego, oportunidade de emprego, o índice de violência é maior. Então não é um é outro simples fator assim, que nos preocupa, né? Então não é só, não vai ter a festa, sim, mas tem uma outra parte que vai sentir, né? O comércio, a mão de obra também. Não somente agora, os foliões, né? Mas o comércio sente, também sente forte. Das cidades que decretam estado de emergência, elas já não podem mais fazer, né? Tanto é que em Wagner agora, o prefeito tem 4 dias, ele tinha uma festa que estava todo mundo bem animado, que é a 35ª festa do Vaqueiro, que estava com umas bandas mais famosas e tal, e aí ele botou para agosto. Ele deixou o estado de emergência por 90 dias, então essa festa que seria agora em maio, ficou para agosto. Muito tentando bem. Realocar, né? Justamente talvez para atender essa outra demanda, o setor do né? comércio, né?